Bom, pessoal, então vamos iniciar aí, né? Então a gente está iniciando uma nova C, né? Que é o C de manutenção de sistemas mecânicos, né? Ele iniciou aí no dia 19 e vai até o dia 6/11, ok? Hoje aí, pessoal, vou falar sobre a situação de aprendizagem 1, ok? Ela chama então, monitorar e não parar, né? Vou abordar aqui os conceitos relativos aí, né? Os conhecimentos aí relativos sobre essa situação de aprendizagem para você fazer elas com êxito aí, não? Então aqui, né, pessoal, deixa eu só ampliar a tela aqui. Eu não estou conseguindo. Bom, vamos falar aqui, né? Bom dia, Júlio, né? Eu estou bem mais preocupado com o barulho desta mata. Acredito ser o redutor de velocidade. Bom, talvez, mas antes precise identificar todos os componentes que compõem o conjunto do redutor de velocidade para não perdermos tempo na produção das peças, né? Vou comunicar ao setor de manutenção que você fará o levantamento, acompanhará o problema e comunicará ao gerente. E agradeço a gentileza, né? Ele não esqueça de fazer os registros nos relatórios técnicos. Eu vou aproveitar e registrar a melhor opção a ser adotada nesse tipo de manutenção, né? Então, vamos lá. A primeira etapa aí, né, pessoal, vocês vão, então, identificar e assinalar os elementos que compõem, então, o conjunto do redutor de velocidades, né, utilizando a nomenclatura técnica apropriada, né? Então, tem aqui, pessoal, e tem um anexo, né, que é justamente esse daqui, ó. Então, após visualização das animações e imagens do redutor de velocidades, identificar, então, alguns dos componentes utilizados no conjunto e assinalar as opções que retratam a nomenclatura técnica adequada, né? Qual é a animação? Bom, a animação, pessoal, é essa daqui, ó. Deixa eu abrir mais uma. É essa daqui, ó, na aba biblioteca. Esse videozinho aqui, ó, vai iniciar aqui. E a partir daí você vai conseguir. Então, assim, pessoal, essa nossa experiência, a gente vai fazer. Essa é uma atividade. A gente tem diversas ações, na verdade. A gente se depois, então, a gente vai ter mais né? Vai escolher o seu jogo de a gente vai reconhecer então E pessoal, então a partir desse vídeo aí, né, vocês vão então ver quais são as principais peças aí que fazem parte de um redutor, né? Vocês vão marcar aqui, certo? A próxima etapa, identificar então, né, e escolher corretamente as ferramentas de coleta de dados que vai atender então ao contexto apresentado, né? Então, tá aqui no anexo 2, né? Então, conforme foi relatado na situação de aprendizagem,
e também com as animações ali da montagem e desmontagem do redutor, quais são as ferramentas que vocês acham que elas são necessárias aí para coletar dados e ou ensaios, né, que a gente emprega para atender as necessidades do contexto apresentado na situação de aprendizagem, né? Então, se é ensaio por líquidos penetrantes, se é ensaio por partículas magnéticas, ferrografia, radiografia, espectrômetro, torquímetro, termômetro, análise de vibrações, endoscopia industrial, ensaio de sono. Aqui, obviamente, é mais de um, ok, pessoal? Aqueles que vocês acharem pertinente aqui. E a etapa 3, né, é definir, então, tipo de manutenção aplicável ao equipamento dentre as opções apresentadas no anexo 3, né? Então, aqui, ó, tem a corretiva não planejada, né? Produtiva total, a TPM, manutenção preventiva, a preditiva, a corretiva planejada e a imediata, né? Então, pelo que vocês lerem ali na situação de aprendizagem, qual o tipo de intervenção que vocês entendam que é a aplicada naquele momento, né? Vão marcar aí apenas uma, certo? Bom, pessoal, então aqui a gente precisa ter noção para fazer então a manutenção, né, dos desenhos, né, dos desenhos técnicos mecânicos. A gente inicia então pelas tolerâncias, né? Bom, e os erros, né, as tolerâncias são advindas por causa dos erros, né? Então, erros de forma e posição vão ocorrer então no momento da fabricação das peças de componentes, né? E eles vão causar falhas tanto nas falhas de manutenção e na redução da vida útil dessas peças, né? Então, por vários fatores, né? Pode ser por uma peça que tem, por exemplo, um torno com excesso de vibração, vai fabricar, por exemplo, um eixo com problemas, né? Com um eixo, vamos dizer assim, desbalanceado, né? Ou com tolerâncias fora do especificado. Uma ferramenta mal afiada, né? Uma ferramenta que está sem afiação correta, né? Fora do especificado também vai então gerar uma peça mais rugosa, um acabamento também que não desejado. Um furo, né? Um furo pode não acontecer de uma forma perpendicular, ele vai ter um certo ângulo, né? Enfim, tem vários fatores aí que pode causar erro na fabricação da minha peça, né? Então, aí na figura, né, pessoal, a gente tem a representação de um rolamento rígido de esferas, né, no formato aí do corte, né? Sendo montado simultaneamente, então, em um eixo e um mancal, né? Então, ao mesmo tempo que ele está sendo, o eixo está colocado dentro dele, ele está dentro do seu mancal, né? Então, com auxílio aí de uma caneca de bater, né? Então, na imagem aqui da esquerda, né? O procedimento aqui está correto, né? Porque o alinhamento está dentro do especificado, né? O da direita também tá, só que aqui a construção do eixo, né, deu um erro de perpendicularidade, né? Então, justamente, ó, gera então um erro de forma e posição, né? Então, essa linha tracejada vermelha aqui, ela vai representar, então, a posição da linha da face do degrau do eixo em relação à sua linha de simetria. E, como a gente observa aqui também nessa figura da direita, né, devido ao erro de forma e posição do rolamento, ficou comprometida, né, então as faces do rolamento não vão encostar perfeitamente nas faces do eixo, né? Então, aqui, ó, então isso aqui vai causar um desgaste tanto do meu tanto do meu eixo quanto do meu rolamento e vai causar também uma flexão, né? Então vocês vão perceber aqui, ó, que vai forçar o meu eixo, vai gerar vai gerar uma flexão no meu ponto aqui, ó. Então isso vai gerar também um desgaste prematuro, tanto do meu eixo quanto do meu rolamento, né? Então, devido a esses erros de fabricação, né, pessoal, que compromete então todo o meu projeto, vai fazer necessária a representação das tolerâncias geométricas de forma e posição nos desenhos. Então, com o objetivo de orientar então os operadores de máquinas e profissionais de montagem e manutenção, no momento da execução das operações inerentes aos processos de fabricação, montagem e manutenção. Então, para exemplificar aí, né, pessoal, a gente tem a aplicação da utilização da tolerância que indica a posição de um elemento, né, no caso aqui um furo, né. De um modo geral, a tolerância de posição pode ser definida então como o desvio tolerado de um determinado elemento em relação à sua posição teórica, né, ou seja, é aquele desvio que tem, né, real, né, aquilo que foi feito teoricamente, quanto que está desviando real, né. Esse tipo de tolerância, então, é aplicado, né, para especificar posições relativas, por exemplo, de furos em um corpo de uma bomba para que ela possa ser montada sem necessidade de ajustes. Então, por exemplo, analisando o desenho aqui, né, pessoal,
Então, aqui esse exemplo aqui informa que o centro do furo, de 15 milímetros de diâmetro, pode variar para qualquer lado, desde que não ultrapasse a circunferência de 6 milímetros de diâmetro. Ou seja, ele pode ir variar para qualquer lado, desde que não ultrapasse 0,06. Ou seja, a minha tolerância especificada é de 0,06 milímetros de diâmetro na minha posição, né? Tanto para cima e para baixo, quanto para o lado, né? Bom, o outro componente do desenho técnico-mecânico, né, pessoal, que ajuda bastante, né? Muitos de vocês já devem ter, já trabalham aí, né? É a vista explodida, né? Para de manutenção, né? Tanto para a parte de produção quanto para manutenção, ela é fundamental, ela ajuda demais, né? Principalmente para identificar uma peça, né? Para fazer por exemplo, pedir uma reposição de uma peça. A gente também, né, pessoal, por mais que a gente trabalhe muitos anos, tenha uma vasta experiência na manutenção, a gente não consegue, por exemplo, decorar todas as peças de uma máquina, decorar todas, né? Mesmo que você tenha anos aí, se você for uma pessoa fora da curva, né? Que vai saber até aquela peça mais periférica de uma máquina, né? A vista explodida, então, ela ajuda com relação a isso, né? A gente poder identificar uma peça, por exemplo, para poder substituir ou até fabricar aí, dependendo da minha necessidade, né? Então, a vista explodida, ela é uma representação gráfica, né, de um conjunto manufaturado, né, que mostra, então, a relação e a sequência de montagem dos elementos que o compõem. E isso, então, vai evitar erros de análise inerente ao processo de montagem e desmontagem. Então, nela, né, são mostrados ligeiramente afastados um dos outros, né, como vocês estão vendo ali na figura, né, ou suspensos no estado tridimensional, como se fosse uma explosão mesmo que afasta uma peça da outra, né? Por isso que dá essa sensação de explosão, por isso que fala vista explodida. E ela é utilizada, né, pessoal, em catálogos, manuais descritivos de montagem. E é comum a gente encontrar aí os desenhos das vistas explodidas inscritas em papel e catálogos, mas com o desenvolvimento da tecnologia digital, né, pessoal, muitas empresas estão disponibilizando a seus funcionários essas vistas de forma animada para facilitar o entendimento. Como a gente viu no vídeo, e agora, né, pessoal, com o uso também da tecnologia aí, né, a realidade virtual, né, a gente também consegue ver isso utilizando um recurso, como um óculos, por exemplo, né, um óculos de realidade virtual. A gente consegue, por exemplo, fazer uma espécie de explosão de uma vista de uma determinada máquina, por exemplo, né? Bom, então, no processo da manutenção, né, pessoal, o comum depois da análise do problema é realizar, então, um processo de desmontagem no conjunto mecânico, né, ou seja, verifiquei onde está a minha falha, né, onde está o meu problema, eu preciso realizar a desmontagem. É justamente fazer ajustes ou até substituir um componente defeituoso. E quando, né, pessoal, nós como profissionais da manutenção não conhecemos equipamento, né, então o desenho com a vista em explosão é fundamental para que o processo, então, seja realizado com segurança e maior rapidez, né? Poxa, a gente consegue sem a vista explodida? Sim, mas a vista explodida ajuda na questão do tempo, né? A gente ver uma máquina, estudar, ver como é montado, como é que é feito o ajuste, né? A vista explodida ajuda nessa questão do tempo, né? Otimizar o tempo, né? E a falta desse desenho, que indica a sequência de desmontagem, pode também induzir a erros, né, que provocam dano tanto na ferramenta como nos componentes do conjunto, né, quando é forçado de forma desnecessária na desmontagem ou até na montagem, pois possuem, né, componentes como pinos e anéis que ainda não foram soltos por estarem ocultos ou fora do campo de visão do mantenedor, né, geralmente esses anéis elásticos ou alguns grampos que ficam também assim, a gente não consegue ver, a vista explodida, então você consegue indicar onde está a posição para a gente não. O professor, seu áudio tá mudo aí. Seu áudio tá mutado. Putz, nossa, pessoal. Mas mutou agora. Você falou só um pedacinho aí que mutou. Mutou? Vai. Só um pedacinho agora que você Foi, mas falou. mutou, mas no começo aqui vocês estavam me ouvindo, né? Não, não, tava escutando, tava escutando. Ah, poxa, menos mal, professor. O pessoal achei que
Bom, Não, então, como eu falei aqui, entendi. né, essa parte da vista explodida, né, é, pode então, né, a falta da vista explodida, a gente pode fazer uma desmontagem, uma desmontagem errônea, né? A gente pode, por exemplo, não enxergar por exemplo, aqui um anel elástico que está fazendo uma fixação, né, de um rolamento, e a gente pode forçar e danificar esse anel elástico e tendo que fazer uma requisição, né, que isso aí também, dependendo aí do tempo, pode implicar em máquina parada, né, e máquina parada a gente sabe que é totalmente prejudicial, né, totalmente com produtividade, né. Bom, então, né, pessoal, com relação aí à manutenção de sistemas mecânicos, né, a gente tem que classificar a manutenção em função da sua criticidade, né, então dos equipamentos e das marcas instaladas no parque fabril, né. E com essa criticidade, a gente então elabora os planos de manutenção, contemplando, né, os vários tipos de manutenção que devem ser escolhidos com critério, né. Então, por exemplo, aí a gente tem algumas áreas de ação, por exemplo, considerando segurança e meio ambiente. Qual o parâmetro que eu vou analisar sob o ponto de vista da segurança e meio ambiente? Causa fatalidade ou é acidente incapacitante? Causa danos reversíveis à saúde e meio ambiente? Não cumprimento da legislação, né? Seja ela uma NR ou uma outra norma, né, de segurança. Essa graduação, então, para esse tipo de parâmetro é do tipo máximo, né? Considerando ainda a segurança e o meio ambiente. Se causar lesões leves, perturbação ecológica de baixa duração, eu vou graduar esse tipo de criticidade como médio. E se for causando efeitos leves à saúde, não afetando o meio ambiente, eu vou classificar essa criticidade como pequena. Agora, falando da criticidade do ponto de vista da produção, eu vou então, qual que é o primeiro? Ele afeta a produção anual de forma irrecuperável, ou seja, então essa criticidade aqui eu vou classificá-la como máximo. Se ela afeta a produção, porém pode ser recuperada, eu vou então classificar essa criticidade como média. E se não afetar a produção, eu vou classificá-la como uma criticidade pequena. Com relação à qualidade do produto, se ela não afetar a qualidade final desse meu produto, fora da especificação para o meu cliente externo, classifica ela como máxima. Se exigir reprocessamento do produto, é uma criticidade média. E se não afeta a qualidade do produto, ela é uma criticidade pequena. Com relação ao custo de manutenção, se aumenta então em mais de 20% os custos mensais da minha manutenção, eu vou considerá-la uma criticidade máxima. Se aumentar então de 10 a 20% os custos mensais da manutenção, ela é uma criticidade média. Se não afetar significativamente os custos de manutenção, é uma criticidade pequena, né? Então, com os dados da tabela, então, né, pessoal, a gente atribui equipamento o tipo de manutenção mais econômica e que garante, então, segurança operacional e também para o ativo, além da confiabilidade que a empresa necessita para aquele processo e produto, né? E essa tabela de criticidade aqui, pessoal, ela não é uma tabela fechada que serve para toda e qualquer fábrica ou indústria, né? A gente vai ter que levar tem que levar em consideração algumas variáveis e o tipo de indústria que a gente está lidando, né? Há algumas indústrias que têm mais ou menos o mesmo tipo de produção, né? Seja de alimento, pode usar uma parecida, mas, por exemplo, um de alimento não posso aplicar o mesmo nível de criticidade, por exemplo, para uma indústria siderúrgica, uma indústria de transformação, né? Então, ela vai ter que ser balizada com relação a isso. Isso aqui é só uma matriz de criticidade, vamos dizer assim, base, né? A gente tem que levar, obviamente, alguns parâmetros, né? Isso, obviamente, caso vai ser particular, né? Vai variar, obviamente, de indústria para indústria, né? De setor da indústria que eu estou lidando, né? Então, baseado na matriz de criticidade, né, pessoal? Então, o setor de planejamento da manutenção vai definir os tipos de manutenção que irão compor o plano de manutenção da planta produtiva, né? Então, por exemplo, a gente vai ter aí o tipo 1 é o plano de inspeção, o tipo 2 uma manutenção corretiva emergencial, o tipo 3 uma corretiva planejada, o tipo 4 uma manutenção preventiva, o tipo 5 a manutenção detectiva e o do tipo 6 uma manutenção preditiva, né? Iniciando então pelo plano de inspeção, é aquela manutenção, vamos dizer assim, mais básica mesmo, ele é baseado em um checklist, né? Então é uma espécie de manutenção preliminar, né?
Então, os itens vão ser inspecionados de forma visual e com equipamento em movimento, né? E pode ser realizado tanto pelo mantenedor como pelo operador da máquina, né? Desde que este, então, receba o devido treinamento e tenha tempo disponível para execução dessa atividade, né? Então, o plano de inspeção pode ser considerado uma manutenção preventiva sistemática, né? E também, né, pessoal, além do treinamento, um pouco também da expertise, né, do operador, né, para verificar, né, ele ter aquela noção visual mesmo, ó, isso aqui, né, essa parte específica da minha máquina não está correto, está funcionando fora do padrão, ó, então, né, aquele seu feeling, né, de ver, ó, tá com um pouquinho de vibração, né, vamos verificar isso aqui mais a fundo, com mais detalhes, né. Então, partindo para a próxima aí, né, que é a manutenção corretiva, né, bom, a gente tem aí a corretiva emergencial e vamos utilizar aí como exemplo, né, pessoal, o nosso carro aí, nosso automóvel, né? Então, a manutenção corretiva emergencial vai ocorrer quando a máquina, o equipamento, ela vai sofrer um dano ou uma falha que interrompe as funções básicas da mesma ou afeta a qualidade do item que está sendo produzido. Então, um exemplo clássico aí do nosso automóvel, né, pessoal? O pneu furou, né? Então, se o pneu furou, ele vai interromper a função básica, né? Que é fazer ele rodar, girar. Tem que ser trocado imediatamente, né? Não tem como a gente rodar com o pneu furado, né? Pode até rodar, mas vai danificar tudo, né? Vai danificar pneu, né? Principalmente o pneu, roda e os outros componentes, né? A outra é a corretiva planejada, né? Então, ela vai ocorrer quando a máquina, o equipamento, ela vai sofrer um dano ou uma falha, mas não interrompe as funções básicas ou interfere na qualidade do item que está sendo produzido. Normalmente, essa programação aí, ela é baseada nas recomendações dos relatórios, né, decorrentes das manutenções preventivas e preditivas, ou até mesmo no checklist das inspeções, né? Como, por exemplo, a gente cita aí o desgaste do disco de freio, né? Então, o disco de freio, né, pessoal, ele tem lá uma marquinha lá que quando ele atinge aquela marca, quer dizer que ele deve ser trocado, né? Ou seja, você faz uma programação, uma manutenção corretiva programada, né? Você pode rodar depois que aquele limite atingiu? Pode, mas você vai estar sujeito a uma falha crítica, né? Ou seja, esse meu disco aí se arrebentar, né? Quebrar, né? Certo, pessoal? Então, continuando aí, né? A manutenção preventiva, né? Ela vai visar, então, a adequação de forma a reduzir ou evitar a falha ou queda no desempenho, obedecendo, então, um plano previamente elaborado, baseado, então, em intervalos definidos de tempo. Outro exemplo aí para o nosso automóvel, né, pessoal? O óleo lubrificante. Então, cada fabricante vai especificar o tipo de óleo e qual o período de troca, né? Podendo ser de 5.000 ou 10.000 quilômetros, né? E como no caso de máquinas estacionárias, né, pessoal, que não tem movimento, então não consigo mensurar isso por quilometragem. Então, eu vou ter que definir isso por horas de trabalho, né? Ou periodicidade diária, semanal, quinzenal, mensal, até mesmo anual, né? Obviamente, isso vai depender da severidade do meu trabalho, né? Então, o tanto que eu utilizo, se é um trabalho mais pesado, se a máquina para ou não, né? Se ela trabalha 24/7, né? Ou seja, vai depender da minha severidade aí, né? A outra manutenção, ela é a preditiva, então ela vai acompanhar a evolução da falha. Então, ela vai se basear na análise dos sinais vitais da máquina ou outras variáveis aí de parâmetro, né? De parâmetro de análise, né? Por exemplo, pode ser vibração, né? Que é o mais utilizado aí na indústria, né? Então, vai adicionar a técnica de inspeção, né? Sem que o funcionamento da máquina ou equipamento seja interrompido. Por exemplo, né, indo para o nosso exemplo do veículo, né, o pneu possui marcações, então, que vão indicar até quando ele pode ser utilizado com segurança. É mais ou menos igual ao do disco de freio, né? Aí no pneu é aquela lombadinha, né? Aquela lombarda que tem ali no meio dos sulcos do pneu que ele indica, né? Se a banda de rodagem atingir aquela marca, eu tenho que fazer a troca do meu pneu, né? Então, baseado nessas marcas, o condutor então pode acompanhar a evolução do desgaste e programar então a troca para melhor momento, né, com toda a confiabilidade e segurança, né? E no caso das máquinas, né, pessoal, a gente então utiliza alguns equipamentos, como câmeras de infravermelho, analisadores de vibração e etc, né? Bom,
A outra manutenção que a gente tem é a detectiva, né? Então, ocorre quando a máquina ou equipamento possui instalação de dispositivos que têm o objetivo de informar o operador e a manutenção sobre o aparecimento de falhas eventuais antes que o equipamento pare de funcionar, né? Então, a preditiva, né, pessoal, a gente tem que saber um pouco analisar, né? A detectiva, ela já consegue já falar, ó, hora de trocar. Então, a preditiva precisa de ter um pouco mais de know-how para saber, por exemplo, ler os parâmetros, né? Então, precisa ter um pouco de expertise daquele equipamento, dos seus dados, das suas variáveis, né? E na detectiva aí, né, os equipamentos conseguem fazer uma detecção mesmo de falhas ocultas, né? E os dispositivos usuais, né, pessoal, são os termopares, que indicam aumento ou queda na temperatura do processo, um aumento da temperatura em mancais ou de parte da máquina. Também os pressostatos, que indicam queda de pressão hidráulica ou pneumática do equipamento ou algum sistema, sensores de nível, etc. Ou até mesmo análise de óleo ou de conjunto ou sistema. Esse tipo de manutenção, né, pessoal, é aplicado em sistemas automatizados, né? Então, por exemplo, aí, né, hoje o automóvel, né, o automóvel aí, o que que o mecânico faz? Ele usa aquele scanner, né? Antigamente era meramente visual, né? Não tinha o auxílio eletrônico, né? Então, o scanner, ele faz a leitura de todos os sensores que tem, por exemplo, no meu carro e faça a leitura dos sensores e consegue detectar, né? Então, o programa lá, ele vai fazer uma detecção. Por exemplo, tem um sensor lá que está detectando um parâmetro, por exemplo, de entrada de oxigênio é insuficiente, né? Ou está queimando de forma errada os gases lá fora da combustão ali, né? Ou seja, ele detecta alguma falha inerente à minha máquina, né? No meu equipamento. Bom, então, para fazer um bom diagnóstico da manutenção, né, pessoal, detectar falhas, diagnosticar falhas, então a gente precisa de uma análise de dados, né, e coletar eles por diversas técnicas, que vai envolver a utilização de equipamentos, né, modernos e confiáveis, né. Então, a utilização correta dessas tags é possível, então, acompanhar as condições da máquina e equipamento com um bom nível de confiabilidade e evitar, então, quebras inesperadas que geram, então, indisponibilidade e altos custos, né? Então, alguns deles aí que a gente tem aí na indústria, a termografia, análise de óleo, a ferrografia, a espectrometria e a análise de vibração. Esse último aí é o mais utilizado na indústria, né? O mais utilizado aí para fazer uma análise, um diagnóstico. Pode falar, Dib, você quer falar alguma Isso, coisa? nós usa muito lá na área que a gente trabalha lá, a gente usa um aparelho, eu esqueci o nome dele agora, mas ele acompanha a corrente das resistências de um forno, sabe? E aí ele consegue falar para a gente se está baixa corrente ou não, tá É. indicando se alguma resistência queimou, por que está por baixa temperatura, tudinho. Só Ah, pela é. corrente dos equipamentos Mas é das como se for, resistências. mas é como se fosse essa da termografia, ou não? Não, ele mede só a corrente mesmo, continuidade, né? Vamos supor que as resistências trabalham em não sei quantas amperagens. Aí, quando ela começa a trabalhar com baixa amperagem, aí ele já avisa para mim. Tem como até mandar uma mensagem para mim no celular avisando que está Você tem que, trabalhando na baixa. você tem que monitorar o. Ah, interessante. Então ele já é com praticamente um IoT, né? Ele já Isso. avisa para vocês lá que qualquer coisa vocês já fazem a intervenção, Aí né? Bom, interessante. a plataforma que a gente usa lá chama Grafana, né? Que é Uhum, onde joga os dados. bem legal. Então, além do supervisório, vocês também têm pelo celular, pelo aplicativo. Isso. Nós tem ele no computador e se eu quiser também eu posso colocar ele para me avisar no celular, igual geralmente o nosso chefe de manutenção avisa ele pelo celular. Então é bem integrado, né? Então, o operador, Uhum. o pessoal da manutenção, todo mundo já fica sabendo em tempo real. Pô, é Isso, interessante, né? isso. Igual, por Aí exemplo, também. como a gente já tem um tempo assim, né, de Hum. trabalho, ou, por exemplo, às vezes eu vejo lá que a temperatura do forno está trabalhando na baixa. Aí eu já corro lá e já olho para ver se todas as resistências estão dentro, se não está trabalhando com a corrente baixa, alguma coisa.
Que aí, se você já vê que já está baixo, já planeja uma intervenção para ver se tem algum cabo que rompeu, se alguma resistência queimou, né? Aí já dá para tomar a decisão, né? E bom que já puxa um relatório também, né? Já deve baixar relatório. Uhum, Intervenção também já deve ser registrado também até de forma online, né? isso. Poxa, muito bom, hein? Isso aí é interessante mesmo. É bem já integrado mesmo, né? Já Uhum, vocês da Ambev, né, pessoal? Trabalho ali não para, né? Ali é 24 para por não. 7, né? Mas ali, Pode mesmo. ali trabalha direto. E é tipo assim, nós lá, professor, às vezes nem é 24%, não, porque nossa linha mesmo, nós para a cada 15 dias. Ah, para? É, a linha para a cada 15 dias com um PCM, né, de manutenção. Para. Tipo a manutenção programada, né? Uhum. É interessante. Então, eu achava que era direto mesmo, só realmente parava assim, bem específico, mas Não, eu acho que, tipo assim, professor tinha que até parar mais, né? Mas a ideia deles é sempre assim, igual, por exemplo, a gente para fazer manutenção, a gente faz algumas manutenção de oportunidade, é no setup, né? Que geralmente dura em média de 4 horas no setup. Então, as manutenções que dá para fazer dentro de 4 horas são feitas tudo num setup, em vez de ser num PCM, né? No início, claro, logicamente, porque tem que otimizar o tempo e produção, né? Isso, isso. Então aproveita para parar de já muda o setup, né? Uhum. Porque É você desse pensa jeito, aí é quanto, tudo já quanto planejado já. O pessoal é, da programação já faz alinhado, por exemplo. Ah, vai ter um setup aqui e tal. A gente precisa fazer tal manutenção, dá para encaixar? Dá. Aí o pessoal já fica preparado. Aí na hora que entrou o setup, os caras já caem para dentro para fazer a manutenção. pessoal, é a indústria, né, cara? A competitividade de indústria é altíssima mesmo, né? Tem que estar É. alerta um pouquinho que termina, né? Ainda mais que vocês se balizam também pelas outras unidades da Ambev também, né? Isso. É. Aí, na verdade, não é nem tanta competição com os outros, é mais entre vocês mesmo, nas unidades, né? Uhum. É Competitividade igual, aí, por tá? exemplo, professor, quando a gente essa maneira que a gente trabalha hoje se espelhou em fábrica do exterior, sabe? Então, Uhum. tem linhas lá que trabalham com eficiência de 90 e poucos por cento, entendeu? 98, 97% de eficiência. É, É linha que não, tipo assim, a linha que parou em 5 minutos só, entendeu? eficiência de 90% hoje é considerado baixa, né? 90% Pois é. hoje 90% é baixíssimo. Mas é interessante mesmo, bom saber aí dessas. A gente foi fazer uma visita aí, mas a gente não conseguiu ir na linha, sabe? Foi eu Ah, mais alguns colegas aqui do Senai, a gente foi aí, mas a gente só foi na parte do, do- da engenharia mesmo, na Tech aí, tá. Não, mas o bom era na linha mesmo, né? Para poder. eu tinha um colega, inclusive, que ele era da manutenção aí, era o Átila. Ah, ótimo. O Átila Esperandi, era um gordinho, cara. Tá, só que eu acho que ele saiu tem tempo aí. Uhum. Trabalhou um tempo aí uns conhecidos aí na. Bom, deixa eu dando a. Vou dar Continue, seguimento nisso. continua, nem é só agora só para falar mesmo aí dos equipamentos, né? Então, e da termografia, né, pessoal? Que ela é uma câmera infravermelha. Esse aqui é mais para o pessoal da. Não que ela não seja utilizada em outros lugares, mas principalmente o pessoal da elétrica, né, para ver, por exemplo, os quadros, né, se tem, por exemplo, pontos de temperatura mais alta, né, para ver se tem problema de corrente, né, se a corrente tem pontos ali de pontos de concentração de corrente, que aumenta a temperatura, né, mas também utiliza em fornos, né, parente de forno de tratamento térmico, caldeiras, tubulação de vapor, exaustão, mancais e etc.
Nos fornos, por exemplo, né, a gente vê os pontos com grande diferencial de temperatura, né, para verificar se tem fuga de calor, né, devido às falhas no refratário, e também ver se o calor está bem distribuído dentro do forno, né, porque o forno tem que ser um calor bem distribuído, né, a temperatura tem que estar distribuída, não pode ficar focado em um lugar só, né, tem que estar o calor bem distribuído, né, dependendo do que eu estou analisando, fazendo nesse forno, né. Outra coisa que a gente tem aí, né, pessoal, é a análise do óleo, né? A análise do óleo, né, por exemplo, em sistemas selados aí como caixa redutor, é indicado que seja realizada a análise de óleo para verificar a oxidação, né? Oxidação, contaminação por água ou outros agentes, além de fazer a ferrografia, né? Que também para verificar se tem desgaste acentuado dos componentes metálicos, como rolamento, coroa, pinhão sem fim. E a oxidação do óleo, né, pessoal, vai provocar o aumento da viscosidade, que é a resistência dele a escoamento, né? O aparecimento de borra e verniz, que afeta, então, propriedade de lubrificação e refrigeração. Então, como existe um índice adequado de desgaste desses componentes, né, nos relatórios sempre vai ter um referencial para podermos comparar se o desgaste está dentro da normalidade ou se está ocorrendo, então, algum problema. E a severidade do desgaste da máquina é medida por meio da identificação da morfologia, coloração, quantidade e tamanho das partículas encontradas nas amostras de óleo. Também é utilizado, por exemplo, em transformadores, né? Essa análise de óleo também. E o outro aí é a análise de vibração, né, pessoal? A análise de vibração aí, né? Que é a mais utilizada na indústria, né? Principalmente que tem muita utilização de máquinas rotativas, né? Então, a gente utiliza para acoplamento com desalinhamento e rotor desbalanceado, rolamento deteriorado, engrenagem defeituosa ou com dentes quebrados, vínculos desajustados e eixos deformados, falta de rigidez e problemas aerodinâmicos ou hidráulicos, cavitação, né, com caso de bomba, lubrificação deficiente e folgas excessivas em buchas, desbalanceamento de rotores de motores elétricos e nivelamento deficiente do meu equipamento, entre outros, né? Então, por exemplo, aí, a coleta dos dados de vibrações, né, pessoal, a gente então deve ser planejado. A gente cria uma rota de verificação dos equipamentos selecionados dentro de uma planta, que pode então ocorrer com a frequência mensal, bimestral, trimestral, etc. Ou no caso de equipamentos críticos, né, pessoal, de alta responsabilidade. Então, esse monitoramento pode ser então contínuo, ele sempre vai gerar então um gráfico aí, né? E também, né, pessoal, a gente tem que ter uma boa noção, por exemplo, de essa parte de vibração, para saber mesmo quando está, para saber então qual que é indica uma anormalidade e qual a característica, né? Por exemplo, a gente tem aqui, né? Exemplo de um relatório aí, né? Então aqui, ó, a gente tem uns sinais aqui, ó, por exemplo, que é da correia, o que é da rotação do ventilador e o que é inerente a um desalinhamento, né? Ou seja, a gente tem que saber interpretar os sinais, né? Meramente colocar lá e ver qual que é o gráfico, né? E geralmente, né, dependendo aqui do resultado, a gente faz as recomendações, uma revisão do sistema de transmissão, seja trocar uma correia ou alinhar polias, ou avaliar se há sinais de desgaste excessivo nas polias, né, ou espelhamento e diminuição da parede da minha polia, né. Então aqui a gente tem que ter um conhecimento prévio, né. E também, né, pessoal, como falou aqui, né, dependendo da minha criticidade, né, ou para melhorar também a eficiência da parte de manutenção aí, né, Dip, isso aí é online, né? Já fica o resultado online em tempo real, né? Justamente para eu poder ter esse monitoramento contínuo desse meu sinal, né? E Porque pessoal, aí, antes, tipo assim, a gente ficava muito perdido, né, professor? Antes, tipo sim, assim, por exemplo, como a gente não sabia em parte o que era, a gente tinha que abrir o forno, entendeu? Aí, abrir o forno já era uma logística maior, né? Agora, como com esse sistema, com o chefe lá de manutenção, que trouxe para a gente, né? Que ele conheceu e tal, aí levou para a gente. Aí, tipo assim, a gente separou por zona e aí a gente consegue monitorar, por exemplo, a zona que tá também, entendeu? Então, por exemplo, eu sei o lado do forno que eu preciso abrir, eu já sei a zona que é. Então, por exemplo, é bem assertivo, né?
E como você tem esse monitoramento em tempo real, né, você consegue então verificar, né, realmente onde está o meu ponto crítico, justamente porque você falou, você tocou no ponto aí, né? Olha o tempo que gasta, por exemplo, até você tem que desmontar um forno todo aí, né, e ficar assando, né? Aí você vai Aham, meio que tentativa e erro, né? Agora, quando você tem um monitoramento em tempo real, você consegue verificar isso aí, né? É isso. verdade. Bom, então só voltando aqui, pessoal, aqui tem os exercícios de passagem para vocês fixarem um conhecimento aí, certo? Aí então, pessoal, ficou alguma dúvida aí, ou questionamento? Aí, na minha parte, não, tá tranquilo. Bom, pessoal, então é isso aí, vou finalizando então a aula aqui por hoje, certo? Qualquer dúvida, então, questionamento, não deixe de procurar, ok, pessoal? Estou aqui para ajudar vocês aí, no que for necessário, no que for preciso aí. Bom, então vou desejar então a todos aí uma boa noite, ok? Então fiquem então todos com Deus e até a próxima. Falou, senhor. Com Deus, obrigado aí. Valeu, tchau. Falou.